Virou moda, né? O tal do pregador lacração. Aquele que faz a pregação dando fora em você, dando um monte de patada, com maior ignorância. E ainda acha que as pessoas têm a obrigação de estar gostando e estar dentro da igreja, porque eles usam o nome de Deus como se Deus ficasse dando fora nos outros, né? Vem com o Tio Fera, nós vamos analisar o tema. Antes de mais nada, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Eu vi um vídeo no Facebook bem interessante. Era uma pregação de um cara que é muito ignorante. E ele só dava fora. Ele só dava patada. Era um fora atrás do outro. E você ficava pensando assim, meu Deus, e a galera vibrando com ele. É o que a gente chama de lacração, né? A pessoa fala um monte de coisa assim, um monte de desaforo na sua cara. O que eu achei interessante é que na pregação dele, 80% era a lacração. Era ele falando e muito ignorante e pouco se via da palavra. Eu não curto muito, não sei você. Eu gosto da pregação expositiva, onde a pessoa pega a Bíblia, ela lê o capítulo e ela vai explicar o que está ali no capítulo. Eu acho que tem mais vantagem, porque eu não vou estar sentado, francamente, para ver uma pessoa passar 40 minutos, uma hora, me dando fora. E ela ainda achar que eu tenho a obrigação de ficar dentro da igreja aceitando esse tipo de palhaçada. Isso não existe. Eu quero informar esses pastores e pregadores que nós não somos obrigados. Porque quando Jesus fala que nós seríamos perseguidos e odiados por causa do Evangelho, não é que a gente vai sofrer por causa de Cristo. Até porque ele já sofreu na cruz para que nós tivéssemos a vitória e não precisássemos sofrer. Então, quando ele fala por causa de Cristo, não é por causa de Jesus, mas é pela causa de Cristo. Nós seríamos perseguidos pela causa do Evangelho. E se a gente parar para analisar hoje, as pessoas que leem Bíblia, as pessoas que meditam na Bíblia, as pessoas que não baixam a cabeça para certas coisas e que questionam e que falam isso aqui não está dentro das Escrituras, essas pessoas são perseguidas dentro da igreja evangélica. As pessoas que realmente estudam a Bíblia são perseguidas, porque aí leva a crer que é o seguinte: a verdadeira igreja está sendo perseguida pela falsa igreja. A verdadeira igreja, as ovelhas, o povo que é salvo de Deus, né? A verdadeira igreja são as pessoas que são os salvos, os que aceitaram a Cristo, os que se converteram de verdade. Estão sendo perseguidos pelos falsos profetas, pelos falsos crentes, pelos sepulcros caiados. E as pessoas estão perdidas nessa questão. Muita gente acha que essa lacração, que esses foras que os pastores dão, é de Deus. Acontece que Deus não precisa disso para ser glorificado. Deus, ele ensina. É tanto que se você parar para analisar, Jesus, quando ele está ensinando no Sermão do Monte, ele fala bem mansamente, explicando, ensinando as pessoas com a maior paciência do mundo. Jesus tinha muita paciência para ensinar as pessoas, ele até gostava. E a gente analisando também o perfil de Jesus, quando ele pregava, as multidões se maravilhavam, se encantavam, porque ele fala a verdade sem ser rude. Essa é a diferença. Jesus, ele é bem autêntico, ele é bem sincero, ele é bem verdadeiro, mas ele não grita, ele não exagera, ele não precisa dar fora. Mas Jesus deu fora nos fariseus. Mas se você parar para analisar, todos os foras que Jesus deu é porque as pessoas questionavam ele. Ele jamais chegava no meio de uma multidão e parava e ia lacrar. Jesus não era lacrativo. Jesus, ele era na dele. E aí as pessoas vinham provocar e levavam. As pessoas vinham catucar e saíam machucadas, porque as pessoas vinham questionar Jesus. Então ele respondia de acordo com os questionamentos. Um exemplo:
As pessoas chamaram Jesus de demônio, quando disseram que ele expulsava demônios por causa de Beelzebu, né, em nome de Beelzebu. E aí Jesus simplesmente vira para a galera e fala: tá ok, então eu expulso demônios em nome de Beelzebu. Então o meu reino se acabou. Porque se eu sou um demônio expulsando demônio, acabou tudo, já que um reino dividido não subsiste. Jesus era assim. As pessoas também questionaram Jesus: por que que os teus discípulos não lavam as mãos e os discípulos de João lavam as mãos? E aí Jesus simplesmente vira para a galera e fala: porque o que contamina não é o que entra pela boca, e sim o que sai. Ou seja, aquilo que sai do coração. Jesus, ele tinha esse perfil. Jesus também tem uma característica interessante, né? Que isso prova que ele tinha esse perfil assim bem na dele. Jesus estava mexendo na areia, com a cabeça baixa, na dele, quando as pessoas chegam com a prostituta, com a mulher adúltera para apedrejar. Jesus só faz levantar o rosto, vira para a galera e fala: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Ou seja, Jesus, ele tinha esse perfil. Ele era inteligente, ele era sábio, ele era ponderado. A própria palavra de Deus fala, né, quando Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde. Então esses pregadores lacração, essa galera muito grossa, esses pastores que parecem mais uns cavalos batizados, eles não têm nada a ver com Jesus. E aí, quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a entender como é o Evangelho, a gente não quer mais ser pastoreado por gente assim. Nós não queremos mais estar dentro de igrejas onde as pessoas ficam nos maltratando gratuitamente, achando que isso é transformação de vida. E não é. Isso não provoca transformação de vida. Pelo contrário, você vai para um culto, sai pior do que entrou. Porque você senta para assistir, para ouvir a palavra de Deus e escuta a pessoa lhe dando fora o tempo todo. Ninguém é saco de pancada de Satanás, meu amigo. Se você não consegue entender isso, o problema é seu. Aí depois esses pregadores ficam dando fora e ainda acham que é mimimi da galera, ainda acham que a gente tem a obrigação de estar. É por isso que existem tantos desigrejados. Os desigrejados existem não é porque eles são maltratados ou porque a igreja tem falhas. Os desigrejados existem porque a igreja perdeu totalmente o referencial de Jesus. Ela não tem mais nada a ver com Cristo. Essa igreja que está aí, instituição. E os desigrejados, as pessoas, elas querem Jesus. E como elas não encontram, elas saem. Se você não tem o perfil de Jesus, eu pelo menos também não fico numa igreja. Eu não sento para ver um pregador me dando fora. Fala sério. Você que se conserte, que aprenda com Cristo como é que se prega. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do tio Fera. Fui.